Eu sou Janaína Souza, casada há 20 anos com Marcelo de Souza, mãe do Nicolas Souza e Manuela Souza, e moro atualmente nos Estados Unidos. A convite da Renata, eu vim aqui dar o meu testemunho para vocês. Em 96, no final de 96, nós nos casamos, e inclusive esse ano vamos fazer 20 anos de casado. Bodas de porcelana. Eu vim a engravidar com 1 ano e meio de casado. Eu descobri que estava grávida. Gente, foi a notícia maravilhosa, foi a coisa mais linda, comemoramos, estávamos sentindo o que? Realizados. Tivemos um pré-natal muito bom, muito perfeito, mas após o nascimento da minha filha, ela começou a apresentar algo que não estava normal. E olhando aparentemente para a Baby, era uma menina, Axa Lorena. E olhando para a Axa, assim, a gente via que ela era uma criança perfeita, e era uma criança perfeita. Porém, ela nasceu com falta de enzimas que corta certo tipo de açúcares, que é lácteos e galactos. E eu não sabia também, os médicos também não sabiam, só falavam que eu tinha que dar o peito, dar o peito. Toda vez que eu dava o peito, ela voltava o leite com uma cor bem amarela, as fraldas eram bem pesada, bem cheia de água, bem amarela também, e muito mancha na pele. Ela só foi se definhando, e os médicos não conseguiam encontrar nada, e a ponto dela realmente a falecer. Faleceu com 21 dias, e a gente tentando descobrir o que tinha e não conseguimos descobrir. Quando eu percebi que eu estava dentro daquela situação, que a minha filha praticamente morreu nos meus braços, sem eu poder fazer alguma coisa e ninguém saber o que estava, eu fiquei muito chocada, muito frustrada, muito mal. E passou um tempo, mais ou menos 1 ano e meio, eu fiquei grávida de novo, porém eu não sabia. Eu tive um aborto espontâneo. E então, depois disso, eu tentei engravidar de várias formas. Fui ao médico, fiz vários tratamentos, e por fim eu falei: vou fazer o seguinte, eu vou voltar a estudar, eu vou enfiar a cara nos estudos mesmo. E nisso, estudei, me formei, e estava fazendo um cursinho pro vestibular, e os meus pais nos convidaram para a gente vir para cá, para os Estados Unidos. Eles já moravam aqui, minha família toda, meus irmãos todos moravam aqui. E por eu estar casada, eu fiquei no Brasil. Passou 8 anos. Então, resolvemos vir. E quando eu cheguei aqui, foi muito bem recebido pelos meus pais e tal. E a gente morava na casa dos meus pais também. Nossa casa pegou fogo. Na nossa casa pegar fogo, foi outra frustração para mim, porque eu falei, não, tantos acontecimentos, né? E é muito triste sua casa pegar fogo. Eu lembro assim que minha mãe perdeu tudo, meus irmãos perderam tudo. Eu cheguei no país, já não tinha mais nada, nem documento, queimou tudo. Eu tive que refazer tudo. Então, meu foco, minha mente já não estava mais em gravidez, estava no trabalho, focar, recuperar e estabilizar, estudar, fazer algo que fosse de benefício para mim. E então isso foi em maio. Quando foi em agosto, no Dia dos Pais, descobri que estava grávida. E foi outra emoção, foi assim um refrigério, foi como se fosse um bálsamo colocado numa ferida muito grande, e assim, eu sentindo um descanso, e eu senti muita paz naquela gravidez. E de fato foi um outro pré-natal maravilhoso, um parto muito tranquilo, foi outra cesariana, e eu senti muito bem, muito feliz, e aquilo foi muito emocionante. Então, viemos para casa. Quando chegamos em casa, eu comecei a notar que Nicolas, ele estava tendo os mesmos jeito da minha outra filha que veio a falecer. Ele bebia o leite, ele voltava o leite, as fraldas voltavam, estavam todas cheias, porém com água muito amarela, e as manchinhas. Então, antes que eu ligasse para o médico, eles nos ligaram. Foi um outro período para nós, que Nicolas foi para uma unidade especial, e ele não podia perder peso, porque se ele perdesse peso, ele entraria no mesmo estado que a nossa filha, que era infecção generalizada. Então, o Nicolas foi diagnosticado, tudo direitinho, foi transferido para Children's Hospital em Boston, e lá ele recebeu
um tratamento com um especialista que com 15 dias de vida ele faz tratamento até hoje com esse doutor. E esse doutor Levy, ele sempre fala, Nicholas é o meu garoto. O Nicholas é o meu menino. E aquilo deixa a gente confortável, porque ele fala que a galactocima do Nicholas é a clássica, é uma da mais agressiva que tem. Porém, assim, eu recebi todo o cuidado, todo amparo, toda a instrução. Eu deixei eles me ajudarem, porque ele veio uma equipe para dentro da minha casa, me ajudou, me auxiliou. Olha, isso vai, você pode, você não pode, assim que vai ter. Nicholas teve o Willa Intervention em casa, que é uma assistência com a enfermeira 3 vezes por semana, 4 horas por dia. No caso do Nicholas era intensivo. E ela me ensinou tudo, como é que o Nicholas ia desenvolver, a fisioterapia do Nicholas, eu aprendi muita coisa, como é que fazia-se uma atividade para que a criança começasse a despertar, como é que eu ajudava o Nicholas a balbuciar, a virar, coordenação, cores. Então, eu fiquei assim, maravilhada de ver que o Senhor estava me permitindo de ser mãe, ao mesmo tempo de eu cuidar do meu filho, que eu tive que parar de trabalhar e poder dar atenção específica para o Nicholas. E Nicholas recebeu um diagnóstico que ele não ia andar, não ia falar e que ele ia realmente precisar de um acompanhamento mental para poder estimular a mente dele, porque essa doença também ataca a mente, o fígado, enfim. Então a gente comunicava de forma para os sinais, eu estimulando a fala dele, ele falava, tá, e eu estimulava a fala, a enfermeira me ajudava, a fisioterapeuta dele me ajudava a falar. E aquilo ali, assim, veio com muita dificuldade. Eu consegui entender que o Nicholas precisava de mais cuidado do que eu imaginava. Porque, na verdade, ele precisava de estimular a mente dele também a pensar, porque às vezes ele queria pegar algo e não conseguia, porque a mente dele não entendia, né, que ele tinha que segurar. Então eu teria que ensinar ele a segurar, ensinar ele a pegar. E Nicholas foi aprendendo muito rápido as coisas. E eu pegava ele na rua e falava, carro, olha o carro, carro, carro. Aí aqui eu ficava todo dia repetindo a mesma coisa, carro, e eu fixava numa cor. Eu procurava sempre os carros branco, que também é geralmente que mais tem. Carro branco, branco, branco. Então, assim, foi maravilhoso ver. E ele tem até hoje o IP, que é uma unidade da educação especial que ajuda as crianças com isso, com terapia de fala, com um comportamento, com terapia ocupacional, e para que as crianças se desenvolvem. Ele estuda numa escola que eu amo de paixão, e essa escola tem a classe dele, que é muito especial, e eu posso participar 2 vezes por semana da classe também. Eu sou coach de uma das classes, ajudo as crianças lá, e eu sou muito feliz, sou privilegiada de ter uma criança especial. Enfim, eu fiz vários tipos de exame em 2010 porque eu tava sentindo muito mal, uma dor no estômago muito forte. E fiz a endoscopia e ele falou, olha, você tá perfeita, tá muito bonito lá dentro, tá uma flor, tá tudo rosadinho, muito bonitinho, não tem nada não. Eu falei, mas tá doendo ainda, comecei a sentir muita dor também por aqui, no meu pescoço e muita dor de cabeça. E eu peguei também, voltei, né? Ele falou, eu tô sentindo agora umas dores muito fortes, como se fosse na nuca pra trás e da cabeça, da testa pra trás. E ele falou assim, vamos fazer um exame de sangue, ver o que tá acontecendo. E todos os exames que fazia, não, tá tudo tranquilo, não sei o que tá se passando com você, Janaína. Continua tirando o trigo, tirando tudo que é possível pra você se estabelecer. Quando foi em outubro, aí eu já tinha feito endoscopia e tudo, mas quando foi em outubro, eu comecei a sentir dor na minha arca dentária, que eu mal conseguia abrir a boca e doía muito a minha cabeça. Aí eu fui ao dentista e falei, você precisa de arrancar os seus 2 sisos. Então, eu fiz toda a radiografia e ainda a extração. Perfeito. Quando foi em dezembro, na noite de Natal, eu voltei a sentir uma dor muito forte de novo no meu peito e na nuca.
Aí falei, Marcelo, eu não tô bem, agora eu vou pro hospital. Eu não aguento, depois que passar o culto de Natal, se eu não estiver bem, eu vou pro hospital, porque é insuportável essa dor que dá aqui dentro do, como se fosse do estômago pra cima. E ele foi e falou assim, então, vou fazer o seguinte, tô sentindo de comprar um remédio, ou de comprar um teste de grávida. Porque se você não tiver grávida, porque às vezes vários exames não deu, quem sabe agora você já tá grávida, porque das outras vezes não acusou nada. Quando chegou no dia 26, aqui tudo abre, aqui só é um feriado no dia 25. Eu fui procurar a clínica do médico, do meu médico. Quando cheguei lá, ele, mas o que te pensa se você vai achar que você tá grávida? Eu falei, esse teste da farmácia. Aí ele falou, então você bebe 2 copos de água que nós vamos lá pra sala de ultrassom. Ficou 40 minutos fazendo a ultrassom e eu perguntando como é que ele tava, o que tava acontecendo. Ele falou, não, espera, realmente, parabéns, você tem um baby na sua barriga. Aí, uau, que bom, fiquei muito feliz. Porém, a sua gestação é de 22 semanas e meia. Eu fiquei assim, como assim? Ele, você tá grávida de 22 semanas e meia e o seu due date vai ser pra maio, 29 de maio. Eu falei, como assim? Ele falou, você tá grávida de uma menina e nós queríamos saber o sexo. Eu, como assim? Aí eu comecei a lembrar, gente, eu caí da escada, eu fiz endoscopia, eu tirei todos os raios-x dos dentes, eu tomei um remédio forte, porque após a cirurgia dos meus dentes, devido à dor que eu tava no estômago, eu não conseguia sentir, eu senti muita dor, tive que tomar remédio muito forte, penicilina. Senhor, como é que vai ser? Aí ele falou assim, parabéns, você pode pensar já num nome para sua baby. E meu marido tava comigo, ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu falei, que nome que nós vamos pôr, né? Que agora era de menos o nome, mas tipo assim, aí ele olhou para mim e falou, Janaína, é Deus conosco o tempo todo, a gente não sabia. É Deus conosco. Eu falei, pronto, tá aí, Emanuela. Então eu comecei a preparar minha mente, meu coração, minhas emoções, para quando fosse no mês de maio, eu ia ganhar, ela ia nascer final de maio, 29 de maio, até a primeira semana de junho. Na 29ª semana, eu não estava suportando mais. Eu já estava toda inchada, com um corpo que não estava aguentando, já não era nem a barriga, eu já estava sentindo muito mal, minha pressão não abaixava. Eles queriam segurar o bebê até 36 semanas para poder tirar melhor o neném, sem ter que ele, com 36 semanas, já não se considerava mais prematuro. Só que eu já não aguentava mais, eu já estava, não tinha condição nenhuma de suportar mais aquilo, a impressão que eu ia ter, que eu ia explodir. E o médico chegou pro Marcelo e falou, olha, Marcelo, nós precisamos de ter uma conversa séria e uma decisão mais séria ainda. Aqui tá a condição da Janaína e a do bebê. E a Emanuela veio a nascer com 33 semanas. E ela corre risco de vida, tanto ela quanto a bebê. Mas por opção você tem direito de escolher pra gente poder fazer algo, porque a gente não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo, no caso da Janaína. E o Marcelo ficou calado, muito tenso, e ele só falou com o médico assim: eu quero as duas, eu preciso das duas, mas faça o possível de salvar a mãe, mas eu quero as duas, por favor. E Marcelo saiu, diz ele que sentiu uma tristeza muito grande, mas foi orar. E ele falou com Deus, Senhor, só me deu a Janaína, me deu minha filha, me tem misericórdia de mim. E diz ele que sentiu uma paz no coração e voltou para o médico e falou assim que estava tudo bem, que quando fosse a hora para fazer, falou, dentro de 8 horas esse remédio tem que fazer efeito na Janaína. Se não fazer, nós vamos ter que fazer cesariano para tirar o bebê, porque o bebê em si já tá fazendo mal para mim. Eu não entendia que a pré-eclâmpsia ela dava durante, eu achava que só dava durante o parto. Ela dá antes, ela dá durante e ela dá depois. Como eu passei muito mal, eu não soube de muita coisa. Então, quando eu comecei a me recuperar, os médicos vieram para mim e falaram: "Mãe, parabéns, mãe. Sua filha, ela é perfeita. Ela é uma criança típica, ela não tem nada. Ela vai ajudar o seu filho." E o Tidro Hospital, na mesma hora que eu sabia que eu estava internada, passando muito mal, eles deram toda a assistência. Eu nunca esqueço do carinho do Dr. Leve, do pessoal do Dr. Leve. Eles ligaram, pediram que tirasse a célula tronco
da Emanuela e mandasse para eles fazer estudo que ajudasse. Nós temos direito a esse material, mas como eles também, eles têm direito. E então, assim, esse doutor que cuida do Nicholas, Dr. Lev, ele é um doutor de especialista, ele é professor da Harvard e ele falou, Janaína, o material é seu, quando precisar, vocês têm direito, se caso precisar, mas nós precisamos de ter eles para estudo do Nicholas. E então, tipo assim, nós ficamos muito assim, satisfeitos de saber que a forma que o Senhor cuidou de mim. O Senhor me deu um bebê, uma linda menina, saudável, sapeca, inteligente. Ela ainda, a gente fala que quando eu ganhei a Manuela, eu já tinha 15 anos de casado. E aí eu falo que ela é meu cristalzinho, bodas de cristal. Eu falo, ô Manuela, você é meu cristalzinho. Porque quando a Manuela veio para exatamente provar para mim, mostrar para mim que Deus é quem cuida de mim. Hoje, através da morte da minha filha, eu consigo ajudar outras irmãs, consigo ajudar outras meninas que passaram por um momento de perda também. Com um abraço, com um consolo, com uma visita, com um aconchego, com uma boa palavra na hora certa. E com a experiência do Nicholas, eu conheci outras mães que têm crianças com problemas muito mais acentuados que do meu filho, e a gente se encontra, a gente se ajuda uma a outra. E com a Emanuela, ela veio como se fosse a cereja do bolo. Lembro de Filipenses 4:6, que se diz que não andeis ansioso por nada, que antes transformai essa ansiedade em petições e fazendo dela em ações de graça. Então, esse versículo veio na minha mente nem muitos anos, e ele veio fazendo efeito a ponto que quando eu fui buscar minha filha, eu pude cantar para o meu Senhor Jesus. E a música do Nicholas é Meu Jesus Salvador. E da Manuela foi o tempo todo Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, grande é o meu Deus. Eu tenho uma vida de louvor a Deus, gratidão e agradecimento por Ele permitir esses milagres tão autênticos, tão vivos na minha vida. Sou uma mãe muito feliz, tenho um casamento muito abençoado. E eu só quero pedir ao Senhor que me dê força para que onde eu puder, onde eu passar, eu venha glorificar o nome dEle. Eu venho agradecer pela oportunidade de estar cuidando dos meus filhos. E que todas as adversidades que vier, eu posso tirar de letra. Porque eu não vou mais me perder na ansiedade. Porque eu sei, aprendi a lançar no Senhor a ansiedade em forma de petição e dando graças a Deus. Eu deixo um beijo nos seus corações e um abraço tamanho da vida para vocês, irmãs. E não se esqueça, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus.